Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 5º Seminário Setembro Azul, com o tema Pluralidades nas Conquistas Sociais. A palestrante de agora é pedagoga bilíngue pelo INES, tradutora e intérprete da Prefeitura Municipal de Petrópolis, especialista em Libras, pós-graduada em Gestão Pública e Serviço Social, idealizadora do projeto Setembro Azul, que visa levar a comunidade surda para as casas legislativas em prol da acessibilidade na sociedade. A palestrante é Jaqueline Félix. Boa palestra! Oi, tudo bem? Meu nome é Jaqueline Félix e esse é o meu sinal. Eu irei me apresentar para vocês agora. Eu sou mãe da atleta judoca surdo-olímpica. O nome dela é Marcele Félix e o sinal dela é esse. Eu sou formada no curso de Pedagogia Bilíngue do INES. Tenho uma pós na área de Libras, no ensino de Libras. Sou formada em um projeto de extensão na área de tradução e interpretação da Libras. Atualmente, eu continuo estudando. Eu vou me formar em uma pós na área de trabalhos sociais, no curso de gestão pública, e também eu tenho uma pós na área de tradução e interpretação da Libras. Eu falo inglês básico e consigo manter uma comunicação. Também falo um pouco de sinais internacionais. Agora eu vou relatar a minha experiência profissional para vocês. Eu trabalho no município de Petrópolis. Eu sou concursada, eu fui aprovada no concurso há um tempo atrás, em 2014. Então, eu já trabalhava em outro concurso e em 2017 eu passei no segundo concurso como intérprete de Libras. E há muito tempo atrás eu já tinha sido aprovada em um outro concurso para agente de saúde. O primeiro concurso que eu fiz foi para agente de saúde e esse foi o terceiro concurso que eu consegui passar para intérprete de Libras. E agora eu vou relatar para vocês a minha experiência de vida. Como eu comecei com esse projeto Setembro Azul. Eu vou explicar para vocês. Agora eu irei falar sobre o movimento Setembro Azul e como ele impactou a minha vida. Primeiramente, eu gostaria de relatar a minha história. Eu fiquei grávida, né? Eu fui mãe muito nova, com 14 anos, eu era uma adolescente, e a minha filha nasceu surda por conta de uma vacina da rubéola. Então, a minha filha nasceu surda e, infelizmente, eu não tinha contato com a comunidade surda. E eu pensei que a vida da Marcele, da minha filha, seria muito difícil por ela ser surda. Eu descobri a surdez quando ela ainda era um bebê, ela tinha 8 meses. E aí eu comecei a querer aprender Libras. Eu quis voltar a estudar porque a minha filha era surda, né? Então eu ficava preocupada como eu iria me relacionar com a minha filha. Então eu voltei a estudar, eu me formei no ensino médio, eu levava a Marcele para a escola e depois eu ia estudar Libras. Eu tive que abandonar o meu trabalho para focar 100% a minha atenção na minha filha, porque eu queria que ela evoluísse bem. Mas eu percebi que a escola que a minha filha estudava
era muito atrasada, o ensino era muito defasado, a minha filha aprendia tudo muito rápido, porque eu ensinava Libras a ela dentro de casa. Então eu ensinava Libras e ela era muito bebezinha, ela tinha 3 aninhos, ela já fazia o alfabeto manual e ela não errava nada, era muito linda. E dentro de casa eu utilizava-me de estratégias. Eu ensinava ela a falar, a oralizar, porque ela fazia fono, né? Então ela começou a fazer fono com 8 meses. E também ela estava aprendendo a oralizar e eu comecei a querer estimular ela e juntamente eu estimulava a Libras. Então eu estimulava as duas modalidades, a oralização e a Libras. E para ensinar ela a ler, eu tinha estratégias dentro de casa. Então, todos os objetos dentro de casa eu colocava sempre o nome. Por exemplo, guarda-roupa, mesa. No computador, eu digitava, eu imprimia, eu recortava o nome e colava no objeto. Então, por exemplo, cama, todos os objetos dentro da minha casa tinha o nome escrito e eu ensinava também ela a sinalizar aquele objeto, também oralizar o nome daquele objeto. Então ela evoluiu muito rápido por conta disso. E aí eu percebi que a escola que ela estudava era muito fraca, era muito atrasada. Ela entrou nessa escola, ela tinha 3 anos. E aí ela ficou 7 anos estudando nessa escola, ou seja, dos 3 anos de idade até os 10 anos de idade, ela sempre ficava na segunda série. E aí eu perguntava à escola, por que ela continua sempre na segunda série? E aí eu percebi que a escola ela não sabia como fazer um ensino de qualidade para uma pessoa surda. Então eu liguei para minha mãe, que mora no Rio de Janeiro, e aí eu pedi para minha mãe procurar uma escola de surdos para Marcele, que tivesse um ensino normal, do primeiro ano até o nono. Então ela foi visitar a escola e quando chegou lá no INES, né, ela foi perguntar sobre o ensino na secretaria, eles falaram que lá tinham todas as séries normais. E eu pensei, como é que eu vou fazer? Porque o meu primeiro professor surdo, que me ensinou Libras, ele havia já me avisado que sobre o INES. E aí falou para eu ir lá visitar o INES. E eu achei maravilhoso. Quando a minha filha chegou no local, ela ficou encantada porque tinha muito surdo. E eu percebi também que esse meu professor, ele oralizava, ele escrevia bem, ele interagia normalmente. Aí eu lembrei que aqui em Petrópolis existiam surdos de 21, 22 anos, sempre na mesma série, não avançava de série. Então eu ficava preocupada, a Marcela ia ficar igual a eles e eu não queria isso para minha filha. Então eu fui até a diretora e pedi a transferência. A diretora falou: "Você vai levar ela para o INES?" Eu falei que sim, porque sempre eles falavam que não sabia como era o ensino de surdos, que era muito difícil. Então eu falei para ela, então eu vou lá aprender e depois eu te conto, tá? Então eu fiquei muito nervosa porque a escola era muito defasada, o ensino era muito defasado. E aí depois que eu me formei lá no INES, no curso de pedagogia bilíngue, eu aproveitei que eu já estava no Rio, no bairro de Laranjeiras, e fui levar a Marcele para fazer um teste lá em Caxias, no time do Fluminense. Marcele passou no teste, ela era muito nova, ela tinha 11 anos. E aí ela conseguiu ser aprovada para entrar no time do Fluminense. Em Petrópolis ela já praticava esportes, mas a primeira vez que eu fui levar ela no INES, vocês acham que foi fácil? Não foi. Pois existem muitas limitações, muitas barreiras.
Nós que somos mães de pessoas surdas, nós sabemos que na sociedade existe muito preconceito, a falta de acessibilidade. Então, eu fui pedi para imprimir uma declaração para ter um ônibus direto de Petrópolis para a rodoviária Novo Rio. E eles falaram que isso não era possível, que só tinha direito ao cartão Vale Social a pessoa que iria direto para Duque de Caxias. Se as pessoas fossem para outros lugares, não tinha esse direito. E aí eu falei, mas como isso é possível? Eu vou para Laranjeiras, eu quero um ônibus direto que vá para a rodoviária Novo Rio. Primeira vez que nós fomos para o Rio, nós tivemos que pegar ônibus, trem, metrô, lá para o Largo do Machado. E foi dessa maneira que eu tive que ir para o INES. E depois eu tive que voltar e pegar todas essas conduções, todos esses meios de transporte de novo. Então eu chegava em casa por volta de 9 horas da noite. Era muito engarrafamento. Então não dava tempo de fazer quase nada. Eu preparava a comida para no dia seguinte ela se alimentar, porque como ela era uma atleta muito jovem, ela precisava ter 5 refeições diárias. Então, de manhã, ela se alimentava no caminho até chegar no INES. No INES tinha a refeição. E aí, depois nós saímos para ela ir para o Fluminense para treinar. E depois voltávamos aqui para casa, aqui em Petrópolis. E nós chegávamos aqui por volta de 9, 10 horas da noite, todo dia. Era muito cansativo. Durante uma semana, nós fizemos esse trajeto. Nós tivemos que pegar muitos meios de transporte, trem, metrô, ônibus. Um dia que eu fui a um posto do Rio Simples. Então, chegando no posto do Rio Simples, eu conversei com uma pessoa e ela me explicou que eu precisava fazer uma denúncia. E aí eu falei, uma denúncia? Aí ela falou, é o seu direito. E aí eu falei, tudo bem. Então, na segunda-feira, eu cheguei lá para imprimir a declaração do ônibus e aí eu pedi a declaração de um ônibus para ir para o Rio. E aí ele falou, não, só pode ir para Duque de Caxias. Eu falei, o quê? Eu quero ir direto para a rodoviária Novo Rio, senão eu vou denunciar vocês para o Ministério Público. E rapidamente ele resolveu imprimir esse documento, essa declaração. E eu fiquei aliviada, porque eu consegui resolver a questão do transporte. E aí depois eu percebi que a partir dali eu sempre tinha uma barreira, eu sempre precisava denunciar, eu sempre precisava lutar, eu nunca conseguia resolver nada rápido. Então eu comecei a pensar que eu poderia fazer uma palestra de conscientização a respeito do indivíduo surdo. Palestra anual para que as pessoas compreendessem como funciona a comunidade surda. E a Marcele recebeu uma moção de congratulação. O sinal é esse, dentro da Câmara dos Vereadores, aqui na cidade de Petrópolis. Então, ela recebeu essa moção da Câmara dos Vereadores por ser uma atleta muito jovem, atleta mais jovem a participar de uma competição na América, pela Deaflympics, por ser a primeira mulher surda judoca faixa preta no Brasil e por conta de vários motivos dentro do mundo do esporte. E desde então, nós encontramos um vereador, amigo nosso, que o nome dele é professor Leandro Azevedo. O sinal dele é esse. E ele é muito amigo nosso por muitos anos. Então, ele já levou a Marcele para participar de competições no Rio de Janeiro.
Ele é uma pessoa esclarecida, ele sabe das nossas barreiras, das nossas dificuldades, também no mundo dos esportes. A Marcele, ela sempre competiu com pessoas ouvintes e ela sempre ganhava dessas pessoas. Seja surdo ou ouvinte, ela sempre competia normalmente e sempre ganhava. Ela já foi campeã 2 vezes no Rio de Janeiro, como atleta de alto rendimento. Então, ela sempre evoluiu muito bem no mundo dos esportes. Então, eu fiquei pensando, como eu vou fazer uma palestra para falar sobre um indivíduo surdo? Eu conversei com esse meu amigo vereador e ele aceitou. Na época, era mais ou menos em 2017. Então, a Marcele e eu conversamos com ele, nós convidamos também outras pessoas da Associação de Surdos para poder participar em 2017, levamos para conversar, falamos sobre a proposta. Em 2017 levamos a comunidade surda para dentro da Câmara dos Vereadores, mas nós percebemos uma coisa, parecia que somente a palestra não era suficiente, nós precisávamos de ações efetivas para a comunidade surda. Então, em 2018, nós solicitamos para mudar esse tema, não era dia de conscientização. Nós mudamos para uma audiência pública, onde o tema era acessibilidade para a comunidade surda e o cidadão da comunidade surda em Petrópolis. Então, em 2018, nós 3, eu, Marcele e esse nosso amigo vereador, nós preparamos um projeto. Nós apresentamos esse projeto em formato de pôster no Congresso do INES. E o objetivo desse projeto era levar um grupo de surdos para dentro da Câmara dos Vereadores, para a Câmara dos Deputados, para lutar pelos seus direitos, para lutar pela acessibilidade. Convidamos autoridades para falar sobre os problemas da comunidade surda. Foi em 2018, nós também convidamos a Associação de Surdos para participar, mas eles infelizmente não quiseram participar porque eles falaram que os ouvintes iriam participar também, dando opiniões sobre o movimento do Setembro Azul, mas eu fico pensando, como nós vamos conseguir mudar a sociedade se não convidarmos os ouvintes para aprender sobre os temas relacionados à comunidade surda, sobre os problemas, sobre as lutas? Então, também temos que convidar outras instituições que trabalham para a comunidade surda, as diversas secretarias, os poderes executivo, legislativo e judiciário. Há essa necessidade. Infelizmente, não tem surdos que trabalham nessas áreas. Nós sempre temos que convidar ouvintes para debater sobre o assunto, mas sempre também levamos surdos. Mas é muito difícil. A comunidade surda tem interesse nessa área política. Então, nós tivemos um período de 4 anos, tivemos alguns avanços, mais ou menos 13 propostas de lei. Também tivemos alguns avanços, por exemplo, o Dia do Atleta Surdo-Olímpico é um avanço para nós, fomos nós que solicitamos, essa proposta está em andamento, eu espero que seja aprovada. Também fizemos o projeto do Setembro Azul, aqui em Petrópolis, por isso é esse sinal. E nós conseguimos, com esse projeto, criarmos uma proposta de lei para que a cidade de Petrópolis haja mais discussão sobre a área de inclusão na sociedade e também de acessibilidade em Libras. Ano passado, em 2020, nós fomos até a Alerj, fizemos um debate na Alerj, nós levamos uma proposta para lá, falando a respeito da comunidade surda no Rio de Janeiro. Em 2021, nós fomos pela segunda vez na Alerj
para justamente para solicitar políticas públicas para a melhoria da acessibilidade no Rio. E isso é de extrema importância. As pessoas surdas da área ou de qualquer outra área participarem desses debates e falarem sobre os problemas que existem dentro da sociedade. A Marcele, depois de 4 anos, conseguiu candidatar-se a vereadora. Isso é uma oportunidade ótima, pois traz um pouco de visibilidade para ela e para a cidade de Petrópolis. Mas ainda estamos caminhando, né? Ela já teve algumas experiências como candidata, então ela aprendeu a fazer algumas denúncias no Ministério Público. Ela teve um curso lá em Brasília, no Congresso, sobre o papel do vereador, voltado para a área da comunidade surda. E com isso tudo, eu apoio muito a Marcele, apoio sempre interpretando, prestando acessibilidade a ela, porque eu sei que ainda falta muita coisa na sociedade. Mas eu percebo que o problema da acessibilidade não é somente dentro da escola, às vezes está dentro do seio familiar, dentro da sociedade. Então, nós percebemos que os políticos, eles não sabem a respeito da comunidade surda. Eu vou perguntar para vocês, quantos vereadores surdos nós temos? Quantos deputados surdos nós temos? Aqui no Brasil, existem 513 deputados. Vereadores são muitos, mas poucos surdos. E por que isso acontece? É porque as pessoas surdas não se interessam pela área da política. Então, você que está me vendo agora, assistindo a minha palestra, eu queria passar um recado para vocês. A sociedade não muda justamente por conta disso. Se não há acessibilidade, vocês precisam denunciar. Vocês precisam sempre lutar pelos seus direitos. Por exemplo, no Detran, no Rio de Janeiro e aqui em Petrópolis, nós estamos lutando muito porque não tem acessibilidade para tirar a carteira de habilitação. Às vezes, algumas autoescolas dizem que tem acessibilidade, mas quando vamos fiscalizar, vemos que não existe. Já aconteceu de algumas pagarem multas por não ter acessibilidade. Então, nós sempre precisamos lutar pela melhoria da acessibilidade voltada para a comunidade surda dentro da sociedade. E nós sentimos que o projeto Setembro Azul nos auxiliou bastante, auxiliou a comunidade surda, porque nós começamos a perceber que as pessoas não sabem nada a respeito das leis de acessibilidade. Nós sempre precisamos falar a mesma coisa, sempre solicitar apoio. Então é isso. O objetivo do projeto Setembro Azul não é só fazer por uma cidade, mas você, na sua cidade, na sua prefeitura, você precisa começar a lutar pelo bem da comunidade surda, em qualquer lugar que você reside, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado de me assistir. Eu agradeço imensamente. Agora eu irei aproveitar esse momento para falar a respeito de como é ser mãe de uma pessoa surda. A primeira coisa que eu tenho a falar para você, que é mãe de um indivíduo surdo e não conhece como funciona a comunidade surda, é que de fato a sociedade ela tem muito pouca informação sobre como você tratar uma pessoa surda, como educar uma pessoa surda. Então você não precisa se preocupar com isso, porque o seu filho ele é capaz. Você precisa aprender somente uma coisa: é aprender Libras para poder comunicar-se com o seu filho. Você tem que ter a responsabilidade de educar o seu filho. Então, se você não aprender Libras, o seu filho vai acabar perdendo muitas coisas, né? Porque às vezes ele tem orientações, conselhos que não são corretos.
eu percebo que a maioria dos surdos tem muita influência negativa por parte de amigos. Então, eles não são orientados a fazer as coisas corretas. E se você for mãe de uma menina surda, você precisa orientar ela a respeito de vários assuntos. Por exemplo, sobre namoro, sobre puberdade, sobre educação sexual. São diversos temas, né? E se você não souber Libras, como você vai se comunicar com ela? Como você vai educá-la? Como você vai orientá-la? Você precisa orientar a respeito dos perigos da sociedade, as opressões que as mulheres sofrem, a violência. Vocês precisam empoderar suas filhas e mostrar que elas são capazes. Sim. E se você tem um filho homem que é surdo, vocês precisam orientá-los a respeito das drogas, sobre as influências negativas no mundo do crime, os diversos crimes que podem ocorrer, as influências que eles têm com os adolescentes, né? Então, você que é mãe ou pai de uma pessoa surda, vocês precisam aprender Libras. Vocês precisam ter a responsabilidade de educar seus filhos. Não espere que na escola, que o professor ou que alguém saiba Libras. Você mesmo precisa buscar esse conhecimento para educar seu filho, para ensinar o seu filho. Infelizmente, eu percebo que depois que eu comecei a frequentar, a conviver com a comunidade surda, eu percebo que tem pessoas maravilhosas, com influências ótimas, mas eu também percebo que tem pessoas com caráter duvidoso, assim como os ouvintes, não há essa diferença. O surdo, ele não é uma pessoa maluca, uma pessoa que tem problemas mentais, ele só precisa de amor, carinho e respeito, somente isso. E se o pai ou a mãe não souber Libras, como ele vai dar uma segurança para o filho para viver numa sociedade preconceituosa, opressora? O seu filho vai sofrer. Então, há necessidade de vocês aprenderem Libras. Você que é pai ou mãe de uma pessoa surda, vocês precisam aprender a respeito do direito linguístico. O que é esse direito linguístico? Tem uma lei que diz respeito sobre acessibilidade. Tem a Lei de Libras, de número 10.436/2002. E também tem um decreto de número 5.626/2005. E vocês precisam aprender sobre essas leis. Lei de acessibilidade da LBI, de número 13.146/2015. Ela diz respeito sobre acessibilidade dos diversos tipos de deficiência. Tem o decreto federal também 9.656/2018, que ele fala a respeito da acessibilidade em diversos locais públicos e privados, sobre o tradutor-intérprete. O pai e a mãe de uma pessoa surda, eles precisam aprender sobre diversas leis, precisam aprender a lutar pelos seus filhos, lutar pela acessibilidade. Se caso não há essa acessibilidade, precisa aprender a denunciar no Ministério Público. Vocês não podem ficar acomodados, vocês precisam lutar pelo direito dos seus filhos juntamente com eles. Então, eu oriento ao pai ou à mãe de uma pessoa surda a lutar sempre pelo direito do seu filho. Não é deixar o seu filho lutar sozinho, ou ele não precisa aprender Libras. Eu acho que o meu filho é mudo. Não é nada disso. Eu só consegui o sucesso com a minha filha porque eu sempre acreditei no potencial dela. Eu sempre percebi que a Marcele, ela era capaz de mudar uma sociedade. Ela é capaz sim, ela é capaz de vencer qualquer limitação. Por isso que eu coloquei ela no mundo do esporte, para competir. E ela entrou nesse mundo, ela tinha 5 anos e ela era capaz de se defender sozinha.
E eu percebi que ela era capaz sim de competir com pessoas ouvintes, com pessoas surdas, e ela sempre vencia. Então, eu queria mostrar para ela que ela não tem nenhuma limitação, ela é capaz de tudo. Ela é igual a qualquer pessoa ouvinte. Então, não há essa diferença. Isso é muito importante vocês saberem, tá bom? Beijo para vocês e tchau!